Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Para Cair, Basta Estar de Pé, onde estamos falando de alguns personagens bíblicos que caíram e se desviaram diante de alguma circunstância, situação, e o que a gente precisa entender desses cenários para que a gente não caia no mesmo caminho. Então, vamos dar sequência à nossa série, vamos ler hoje uma passagem que está em Mateus 26, versículo 70. Abra lá comigo se você puder, me acompanhe. E não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aí no sininho para que você receba a notificação a cada novo vídeo. Amém? Vamos lá. Mateus 26, 70 diz o seguinte: Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. E então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa passagem retrata o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. E aqui a gente pode ver que, primeiro, Pedro era um discípulo de Cristo, então era uma pessoa que estava do lado de Cristo, ele caminhava com Jesus o tempo inteiro. Imagina se a gente tivesse esse tipo de oportunidade, né? Mas muitas vezes a gente acredita que mesmo da forma que a gente já caminha, a gente nunca seria capaz de negar Cristo. Mas será mesmo? Pedro era uma pessoa que caminhava próxima. E muitas vezes ele demonstrou duvidar, ele demonstrou que a fé dele era de certa forma duvidosa. Quando, por exemplo, Jesus aparece lá no barco, quando o barco estava no meio da tempestade, ele olha de longe e fala: Pô, será que é você mesmo? Jesus, se for realmente o Senhor, manda que eu vá até ti e eu vou. E aí Jesus fala: Tá bom, então vem. Ele vai lá e caminha sobre as águas, ele dá alguns passos sobre a água, mas no momento que ele olha para o tempo e para o mar, ele começa a afundar. Ou seja, ele duvida da presença de Jesus e por isso ele começa a afundar. Depois a gente vê, por exemplo, no momento que os romanos chegam para pegar Jesus, que Pedro é um dos primeiros que chega, pega a espada e corta a orelha de um dos soldados. Ou seja, ali ele não entendia ainda o papel que ele tinha. Ele tinha, de fato, uma fé que muitas vezes, quando era colocada à prova, ele falhava. Mas Pedro não é diferente de nós, ou nós não somos diferentes de Pedro. Muitas vezes Deus nos coloca à prova e a gente também falha. Isso acontece com todos nós. E é por isso que a gente não pode se colocar em nenhum tipo de posição de eu não consigo cair. Não, eu já estou num relacionamento com Deus, eu já tenho um nível de intimidade com Deus, eu já tenho um nível de profundidade com Deus que não tem mais como eu andar para trás, não tem como eu pecar, não tem como eu fazer nada de errado, pelo contrário. Nós sempre estamos sensíveis e sempre estamos vulneráveis a tipos de situação como essa. Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã e por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, que vai nos mostrar como nós estarmos alertas, vigilantes, atentos para qualquer situação. Afinal, por exemplo, eu te pergunto, se hoje acabasse toda a comida da tua casa e você amanhã tivesse que, por exemplo, instaurar um tipo de marca na tua testa ou no teu punho para que você pudesse ir ao mercado. Não importa o quanto de dinheiro que você tivesse na conta, não importa a tua conta bancária. Se para você ir no mercado você tivesse que colocar uma marca na tua testa ou no teu punho, senão você não seria capaz de fazer compras, senão o mercado não deixaria você entrar. Você colocaria ou não se isso fosse negar Cristo? Eu faço essa pergunta para ti porque eu não sei se você sabe, mas isso é uma das profecias que está em Apocalipse, que no momento que Jesus voltar, isso vai acontecer. Talvez isso aconteça enquanto a gente ainda estiver vivo, mas o ponto é, no momento que isso acontecer, se para continuar comendo, sobrevivendo, do olhar do ponto de vista humano, você precisar negar Cristo, como Pedro que negou, você negaria? Será que você negaria? Será que você realmente ficaria de pé e faria diferente de Pedro? E por isso é muito importante a gente refletir que para cair, basta estar de pé. Pedro era um homem próximo de Cristo, era um homem que já tinha visto vários milagres de Cristo a olho nu, ninguém contou para ele, ele viu. A nossa fé é baseada no que a gente lê e no que a gente já ouviu, mas
muitas vezes a gente nunca viu de fato, nunca viu uma experiência. Eu, por exemplo, já vi algumas vezes, mas tem gente que nunca viu, apenas ouviu falar, e mesmo assim tem muita fé. Mas no momento que é colocado à prova, será que essa fé realmente é uma fé genuína? Será que essa é uma fé que não, em nenhum momento ela pode cair? Ela pode cair. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. E é por isso que a Bíblia nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí, quando a gente entende uma fraqueza, o nosso papel não tem que ser eu preciso virar forte nessa área. Pelo contrário, o nosso papel tem que ser Deus, eu entrego essa fraqueza nas tuas mãos e reconheço que se depender apenas de mim, eu sei que eu não sou capaz. Isso é uma das coisas que a gente, por exemplo, precisa trazer para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, com coisas e pensamentos carnais, por exemplo. Coisas do tipo gula, coisas do tipo pornografia, promiscuidades, coisas do tipo bebida para quem bebia, coisas do tipo adultério para quem adulterava, coisas do tipo vícios carnais como um todo. São coisas que muitas vezes, se a gente depender apenas da nossa vontade, da nossa alma e do nosso corpo, a gente não consegue controlar aquilo. E é por isso que é um tipo de fragilidade que a gente precisa pedir para Deus nos dar discernimento, sabedoria e força. É o poder dele, é a força dele que nos permite vencer batalhas como essas, por exemplo, que normalmente são as primeiras batalhas de um cristão recém-convertido, né? De um neófito normalmente. Então, a nossa batalha, ela normalmente é contra principados e potestades. Por isso que nós precisamos entender as primeiras batalhas contra nós mesmos, as batalhas seguintes contra principados e potestades, que são no mundo espiritual, e depois nós precisamos entender o que fazer para não cair. Afinal, a gente precisa vencer as batalhas iniciais, vencer as batalhas seguintes, mas nós precisamos ficar de pé. E para cair, para não ficar de pé, basta estar de pé. Porque se você está de pé, qualquer coisa pode acontecer para você cair. Você pode cair em ciladas do diabo, você pode cair em armadilhas do inimigo e você pode cair em muitos erros normalmente carnais, como soberba, arrogância, orgulho. E no momento que você é testado, que a tua fé é testada, às vezes você pode negar Jesus ou fazer outras coisas, como os outros personagens que a gente falou, que faça o teu coração se desviar. Aqui a Bíblia fala logo depois que quando o galo canta, na hora Pedro lembra que Jesus tinha profetizado que isso aconteceria e ele não tinha entendido. E naquele momento que ele entende, parece que cai sabe aquela história, aquele momento que parece que a realidade cai à tona e aí ele, percebi que caramba, que erro que eu cometi. E quando ele percebe, ele começa a chorar e ele se arrepende. E nesse cenário, nesse caso específico de Pedro, a gente sabe que logo depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu para Pedro e ele fez Pedro falar 3 vezes que o amava. E naquele momento, parece que Jesus, ele queima ali, ele acaba, ele redime aquele pecado de Pedro, fazendo Pedro falar que o amava, e ele depois dá uma nova missão para Pedro, para liderar a igreja primitiva. E Pedro, a partir dali, então, ele é perdoado e ele continua vivendo uma vida caminhando com Cristo. Mas, será que nós seremos perdoados também? É claro que sim, se Cristo não tiver voltado no meio do caminho. O ponto é, nós precisamos entender como ficar atentos e vigilantes para que a gente não caia nesses mesmos pecados, nesses mesmos vícios que Pedro caiu, que Salomão caiu, que o rei Asa caiu, como a gente falou no último vídeo. Amém? Então, precisamos estar atentos e vigilantes, porque para cair, basta estar de pé. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado por essa semente, Pai, que germina, Pai, a 1, a 30, a 60, a 100 por 1, Pai, em nossos corações. Senhor, nos faz entender os Teus princípios, os Teus valores, os Teus planos para a nossa vida, Senhor. E nos permita, Pai, romper barreiras, Senhor, na nossa vida. Mas de nada vale, Pai, romper barreiras se nós cairmos, Pai, em outras áreas. Então nos ensina, Pai, a nos mantermos de pé, firmes, Pai, na Tua palavra, Pai, no Teu amor, na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.